Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu me chamo Cíntia Martins e vamos dar início aqui a mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Sempre um prazer estar com você aqui para a gente conversar sobre assuntos relacionados à negritude. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, que a gente acredita muito como profundo transformador social. A gente vai falar de arte, arte que completa, arte que transforma. Mas antes de ir mais no assunto, eu quero trazer a Larissa Alves, que você já conhece aqui do Pretoteca, também no comando do É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo na Rádio Band News FM, e ela vai estar aqui com a gente, me ajudando a conduzir essa conversa. Tudo bem, Lari? Bem-vinda. Oi, Cíntia, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo com você no Pretoteca, esse projeto maravilhoso que eu adoro fazer e muito melhor ainda ao seu lado. É Obrigada, viu? verdade. Com as nossas agendas, nem sempre a gente consegue estar juntas aqui. Eu É uma recentemente não loucura. consegui estar com tantos compromissos. A Lara e a Luana assumiram aqui com brilhantismo, como vocês sabem. E hoje, finalmente, estamos juntas aqui para conduzir esse papo, né, Lari? De um Sim. assunto que a gente acredita demais, como eu falei. E a gente vai falar exclusivamente, né, de arte circense, que vem desafiando o tempo, né? O circo ele não é mais presente nas cidades como era antigamente, nos pequenos bairros ainda tem uma força muito grande, mas é uma arte que resiste, desafia o tempo, permanece viva, alegrando adultos, transformando vidas de pequenos e também dos adultos. E o nosso assunto exclusivamente é palhaçaria. Ao longo dos anos, né, palhaços, palhaças pretos marcaram aí o picadeiro, transformaram e ajudaram a construir a história do circo brasileiro, mas nem sempre a gente toca nesse assunto, né? A gente foi pesquisar um pouco mais, né, Lara, e vimos que muitos artistas negros contribuíram, continuam contribuindo para a arte da palhaçaria no Brasil. E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, o peso da participação preta nessa história, o Pretoteca tem a honra de receber o Rogério Rodrigues. Ele é palhaço, ator, professor, educador social, artista plástico, o cara faz de tudo um pouco. Se eu esqueci algo do currículo, ele vai falar aqui para a gente. Mas vem para a mesa, Vem. Rogério, ele que também comanda a oficina de palhaçaria Power Clown. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui no Pretoteca. Que canal é esse, né? A gente se sentia tão abandonado de um local de fala, de um local sério que abordasse os nossos temas. E, bom, isso é uma evolução tão esperada e hoje uma realidade. E eu estou aqui honrado de poder fazer parte, falar um pouquinho da história do palhaço com vocês. Ai, que legal. A gente fica muito feliz, né, de ter esse canal, de estarmos aqui, né, abrindo esse espaço para tratar desses assuntos e, obviamente, de ter a honra de receber você. Eu vou começar perguntando aqui, depois a gente vai trocando. A Lari também pode se Sim, intrometer aqui se achar que minha pergunta foi pela metade. Mas eu imagina. queria muito que você falasse um pouquinho, né, como que você começou a se envolver com a palhaçaria, com a arte do palhaço? Porque conversando com você, a sua família não tem nenhuma proximidade com a arte da palhaçaria, né? Com a arte do palhaço. A gente muitas vezes pega ali as referências de casa, mas foi algo que veio de você mesmo, né? Quando que isso começou? Na minha família não tem ninguém na área circense. E esse meu encontro com a arte do palhaço começou, na verdade, em 2000, né? 2001, basicamente. É, Foi logo assim que eu tive uma passagem para o meu lado espiritual, onde eu estava procurando um equilíbrio, encontrei no protestantismo um local, e nesse local eu encontrei um movimento artístico que era muito pungente e tinha nele uma vertente circense. Eu fui convidado a fazer uma oficina, e essa oficina para mim foi uma surpresa, porque quando alguém te chama para fazer uma oficina de palhaço, se você não sabe o que é palhaço, você se sente até ofendido, né? E eu fui mesmo ofendido assim, eu falei assim, pô, não devo ter lugar em nada aqui, né? Eu não sei cantar, não sou um cara bom na música, então vou me botar como palhaço. Mas o mais importante é que eu seja aceito, que eu tenha um local aqui para ficar. Então eu fui fazer essa oficina. E aí começou uma história de amor profunda. O que eu tinha de referência como palhaço era alguém com o nariz vermelho que fazia o outro sorrir. E a partir do momento que eu fiz a minha primeira oficina, lá para 2002, mais ou menos, eu comecei a conhecer uma arte que tinha uma missão que era para além do riso, para além do picadeiro, que tinha muito mais a ver com humanidade, né, e para onde essa humanidade pode ir, do que fazer essa humanidade sorrir. Né? E aí eu fiquei encantado, e a partir dali eu comecei a me dedicar a uma pesquisa particular,
porque também naquele momento eu já via uma ausência de representatividade preta no picadeiro. Eu não tinha nenhum tipo de palhaço para olhar e falar assim, cara, esse palhaço aqui é um palhaço que fala sobre as minhas dores. Esse palhaço aqui é um palhaço que fala sobre o meu povo. E aí eu comecei a dar uma vasculhada, encontrei de cara um palhaço muito bom, mas que naquela época era um palhaço que ficava meio que escondido no meio desse picadeiro branco, que é o Márcio Libar, que foi o meu primeiro grande mestre, a quem eu tenho profunda gratidão, e é um dos palhaços mais conceituados hoje do Brasil, que já tinha uma história muito potente. Aí a história começou basicamente aí. Daí por diante eu entendi que o palhaço que eu buscava também não era só um palhaço que fizesse outro rir, eu queria fazer diferença na vida das pessoas. E aí comecei a buscar na pesquisa de outros palhaços, pesquisa de palhaças também, como as Marias da Graça, eu fui o primeiro homem a fazer a oficina das palhaças das Marias da Graça, fui o primeiro homem a trabalhar com elas, tenho uma honra enorme por isso. E aí fui buscar em outros caras, outros grandes mestres daqui de dentro, de fora do Brasil, substância para dar sequência. Foi realmente uma coisa muito incomum, porque quando a família descobriu que eu estava nesse rolê de palhaço, o pessoal falou assim, pronto, era tudo que faltava, né? Porque não tinha nada na família que sinalizasse para esse caminho. Mas eu tenho um enorme orgulho de ter seguido ele e de poder hoje estar aqui falando um pouco dessa grande arte, uma nobre arte, uma arte que faz parte da humanidade e é uma arte transformadora. Rogério, e você tem esse projeto, né, da palhaçaria Power Clown. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Como funciona, o que realmente vocês fazem? É voltado para adulto, criança? É voltado para que público? Então, esse projeto, ele é, na verdade, o fruto de todos os outros projetos, né? Antes disso, eu montei uma escola de palhaço. Essa escola de palhaços, desde 2009, vem formando palhaços pelo Brasil inteiro. Palhaços para a área humanitária, palhaços para fazer a arte do palhaço no picadeiro, palhaços que vão para o hospital. Então, hoje eu tenho mais ou menos mais de 1.000 palhaços formados com essa escola. O que eu identifiquei nessa experiência de ser uma escola de palhaçaria é que a procura para essa arte sempre foi uma procura muito da galera branca, da galera com outro viés assim ideológico, e aí eu fiquei pensando assim, está faltando um pouquinho de visibilidade para contribuição preta do palhaço, para que as outras pessoas pretas também comecem a buscar essa escola. E aí eu comecei a jogar luz em cima dos palhaços pretos que marcaram a palhaçaria no Brasil. A primeira delas, eu tenho um canal no YouTube chamado Papo de Palhaço. Na pandemia eu fiz diversas entrevistas, estão lá no canal. Uma delas eu fiz com a neta da palhaça Chamego, da Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira mulher palhaço que, na verdade, tinha que se vestir de palhaço, porque na época o machismo imperava no picadeiro e não admitiam uma mulher palhaça. Ela, porque amava ser palhaço, começou a fazer o chamego, que para todos era um palhaço, mas que no fundo era a Ana Maria Elisa, né? No final, e uma das coisas que mais me emocionou na entrevista foi a neta dela falando que ela acabava os espetáculos, ia para trás da coxia para amamentar a mãe dela, sabe? Ela enfrentou aquilo tudo até o dia que descobriram que ela era uma mulher, mas o talento inegável dela fez com que ela ganhasse respeito e continuasse atuando nos picadeiros. Mas até isso acontecer foi algo muito doloroso, foi uma luta muito grande. Eu comecei a trazer luz para essas histórias, né? O Power Clown é, na verdade, uma compilação de todos os encontros com os palhaços pretos, histórias ou encontros empíricos que eu tive, e onde eu pego, além de ensinar as pessoas a arte do palhaço numa oficina de palhaço muito física, muito transformadora, muito reveladora, eu também faço uma introdução à história que está meio sumida, uma história apagada, uma história meio que invisível,
de grandes palhaços e palhaças pretas que fizeram do circo brasileiro o circo respeitável que é hoje. Soma-se aí a Ana Luísa, Ana Maria, Benjamin de Oliveira, o Mussum, que tem um filme agora, o Márcio Libá, de quem eu falei ainda há pouco, entre outros palhaços pretos que fazem um trabalho e fizeram um trabalho que dão força, que dão base para o circo que a gente vê hoje. Claro, você falou justamente, né, sobre esse encontro que você vem proporcionando, né, para a gente descobrir, dar luz a outros palhaços que a história, obviamente, sabemos por quê, né, pelo racismo, tentou apagar a história dessas pessoas. E você falou do Mussum, eu vi o trailer do filme dele recentemente, tem uma fala de uma pessoa que fala o melhor palhaço que eu já vi. E é uma loucura, porque o Mussum, ele é muito famoso para nossa geração, né, o cara lá dos Trapalhões, acho que todos nós sabemos quem ele é, e é um doido também como tentaram apagar, pelo menos para a nossa geração, a trajetória dele no samba, né? Eu só fui descobrir muito tardiamente que ele já tinha uma carreira muito consolidada enquanto um dos originais do samba. Agora eu queria que você falasse, né, dessa carreira dele como palhaço e dos outros que você citou também, que você está ajudando a resgatar a história com essas pesquisas e dentro das oficinas. Por que o Mussum era um palhaço tão gigante, né? O que ele tinha de tão incrível? Eu faço essa pergunta aqui do alto do meu desconhecimento mesmo, porque a história, né, não ajudou a gente a descobrir essas trajetórias, mas você está aqui trazendo essa luz para a gente. Então é legal falar do Mussum, e assim, essa frase que você citou, que tem no filme, ela ratifica essa ignorância que existe entre os palhaços, ou sobre os palhaços pretos que já permearam os picadeiros do Brasil, né? Quando a pessoa fala que ele é o maior palhaço, e é isso, sem diminuir ele, a pessoa desconhece Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira foi o palhaço, o artista negro de picadeiro mais completo que já existiu. Ele, filho de pais escravos, fugiu com o circo e se transformou no artista mais completo que o circo já viu. Ele era escritor, compositor, diretor, atuava como palhaço, era músico, dramaturgo, ele fazia tudo. E ele fazia tudo bem. Ele era completo, né? A gente tem o Benjamin de Oliveira como o nosso grande representante, o maior de todos. A Maria Elisa, a guerreira, que além de muito talento, enfrentou com todas as forças essa crueldade, que era o machismo dentro do picadeiro na época dela, né? Respondendo por que ele é tão grande, o Mussum, fica um pouco mais fácil quando a gente ilustra os Trapalhões, né? Os Trapalhões, eles representam os espectros de palhaço que tem na pesquisa de palhaço. Eu vou ter que dar uma pincelada na aula de palhaço para vocês aqui. Dá uma aula para gente, por favor. Por favor. Isso. Existem duas almas de palhaço. Almas que são comportamentais. Aquele palhaço que é tonto, que é despreparado, que é desajeitado, que não consegue fazer nada certo, o Didi, o Zacarias. E existem aquele que acha que sabe fazer tudo, que acha que é o melhor, que acha que comanda, que é o Dedé e o Mussum. Sendo que o Dedé é um cara mais cerebral, é o palhaço branco, aquele que acha que vai dar tudo certo, porque ele vai organizar e vai fazer uma pegadinha com o Didi e nada dá certo. Do lado dele tem aquele cara que acompanha ele, que é o cara visceral, que é aquele, deixa comigo, Cacildes, deixa que eu resolvo, Cacildes, que era o Mussum, sabe? O Mussum, ele é a cara do carioca, ele é a cara do brasileiro, ele é a cara do pagodeiro, do sambista, ele é aquele cara, aquele cara meu, não leva o desaforo para casa, ele é aquele palhaço que pra gente foi tão importante e é tão importante, por quê? Porque gera uma proximidade, uma identidade muito, mas muito com o nosso povo carioca, com o nosso povo brasileiro mesmo. Ele respira essa nossa nacionalidade, sabe? Essa nossa coisa visceral. Os outros têm já uma linha já de palhaço, que é uma palhaçaria mais clássica, que é meio até europeia. O clássico branco que manda em todo mundo, que é o Dedé, o clássico desajeitado Augusto, que também é aquela coisa mais europeia, do Clau, né? O Zacarias é uma mistura do Didi com a inocência mor, então para ele se cair canivete, se cair dinheiro, para tudo a mesma coisa.
eles compõem um universo que se completam, né? E a diferença do Mussum é que o Mussum é a gente ali, sabe? E não é só porque é negão, não, é porque ele respira igual a gente, sabe? Eu ainda não vi o filme, tá? Eu espero que tenham sido bem fiéis ao que o Mussum foi, mas os Trapalhões sem o Mussum ficariam com uma lacuna enorme de humanidade, sabe? Ele era aquela coisa, ele era aquele ser humano que a gente é quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém dá uma fechada na gente, aquela coisa que, né, quando a câmera não acerta, quando o microfone não funciona, ele é isso, ele é essa respiração, tá? Então por isso que eu acho que ele é com certeza um dos grandes palhaços pretos do Brasil e diferente de todos os outros. Ô, Rogério, esse projeto seu, você fala também sobre essa questão do empoderamento através da palhaçaria, o empoderamento da população preta. Como que vocês fazem isso, né? Como que vocês faz essa junção da arte da palhaçaria com o empoderamento? É legal, essa pergunta é legal porque poucas pessoas sabem como é que se forma um palhaço. As oficinas de palhaçaria, elas são meio que quase um segredo. As pessoas misturam muito teatro com palhaço e são artes antagônicas. Por exemplo, o teatro você empresta o seu corpo para um personagem. O palhaço não, você descobre dentro de você, da sua vivência, da sua própria história, aquela comicidade que vai ser o seu palhaço. Então são formas diferentes de se extrair o palhaço. Nessa oficina, nesse caminho de extração do palhaço, você é levado a um autoencontro, a uma autodescoberta. Você é levado a também uma autoaceitação. E todas essas fases, elas geram um crescimento muito grande no sentido de, primeiro, quando eu me reencontro, eu já largo um pouco daquele roteiro que foi criado pelo outro em relação a mim. Eu deixo de responder o script social e começo a conhecer eu, aquilo que eu sei, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso fazer. Então, o primeiro degrau que eu subo é perder as amarras do script social, autoencontro. O segundo degrau é a autoaceitação, porque, lógico, quando eu me encontro não só com as minhas virtudes, mas me encontro também com os meus limites, né? E como é que eu lido com os meus limites? Quando eu começo a aceitar os meus limites, eu começo a perdê-los. Então, o segundo degrau que eu subo é sair maior, mais forte daquela oficina em relação àquilo que era agente limitador para mim, que era impedimento para mim. E o terceiro degrau, que é assim, o ápice disso tudo, que uma vez que eu tenho um autoencontro e começo a me descobrir melhor, que eu tenho uma autoaceitação, começo a vencer os meus limites, a minha comunicação com o externo já é uma comunicação muito mais original, uma comunicação muito mais de olho no olho. Eu já não olho mais a vida de baixo para cima, eu não olho da sarjeta para o alto, eu olho olho no olho. Eu sou preto, eu sou da periferia, mas eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites e vou lutar para vencê-los, e eu sei que agora eu não dependo de seguir um script social que mandaram para mim. Eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Né? E a oficina de palhaçaria, ela tem esses degraus muito bem delineados, e você chega no ápice da oficina, sabe, vibrando, querendo correr para a rua para partir para dentro da vida. E é assim que a gente entende que a partir dessa oficina a gente empodera quem dela participa, porque não tem como sair igual do que entrou ali. Dá até vontade de fazer parte também. Não que eu tenha algum talento para arte, para ser palhaço, atriz, alguma coisa do tipo, mas dá até vontade de participar justamente por esse reconhecimento, esse encontro com o nosso eu, né, que você trouxe aqui. Agora, as pessoas, elas não te procuram somente, claro, né, que a gente tem esse agente transformador das suas atuações, mas as pessoas não te procuram somente, entre aspas, somente, né, para palhaçar, eu vou dizer assim, né, para fazer a palhaçada, mas te procuram também como uma forma de terapia, né, dá para dizer assim? Sim, sim. Isso também faz parte desse viés, né, que eu enxerguei lá atrás. Eu sempre soube que a palhaçaria que eu estudaria não seria uma palhaçaria apenas artística.
Eu ia ter as minhas experiências artísticas, fiz as minhas peças, tenho os meus trabalhos, mas eu sempre vi o palhaço como um agente de transformação. Então eu comecei a me especializar em criar, através dessa arte de ser olhado palhaço, oficinas terapêuticas, como eu trabalhei com crianças dependentes químicos e adolescentes também, em clínicas de recuperação. Já trabalhei um tempo ajudando colégios no processo de transição para receber as crianças especiais, né? Eu tenho sido chamado para todo tipo de oportunidade em que as pessoas precisam de uma forma de comunicação mais afetiva, mais acolhedora e mais assertiva. E a arte do palhaço me promove esses poderes. Através de uma oficina, eu consigo comunicar um assunto que talvez de uma palestra fosse mais difícil. Eu consigo, através de uma oficina, treinar pessoas para receber certos assuntos que não seria muito mais fácil com o gerente ou com o dono da empresa. Acabou que a gente se transformou num grande instrumento de comunicação, onde a gente consegue fazer desse caminho lúdico, mas nem por isso não sério, uma via muito legal para falar de todos os assuntos que às vezes não dá para falar da forma convencional. Então a gente é convidado para isso, para palestra, a gente é convidado para fazer trabalhos de inserção de informação para setores, seja comercial, industrial, educacional e também na área de saúde, né? Viramos uma ferramenta. Então, o nome da companhia é Companhia Trinos Soluções Lúdicas. Rogério, eu queria entrar num papo agora sobre limites da piada, entrando naquele papo da comédia, né? A gente teve recentemente aí muitas coisinhas borbulhando aí nas redes sociais, muitas situações complicadas envolvendo piada, comédia, stand-up, enfim, né? E tá tudo dentro ali também da comédia, né? Queria perguntar para você essa questão dos limites da comédia, porque o povo preto durante muito tempo, né? E ainda é muito satirizado e colocado de uma forma inferiorizada em muitos momentos de piada, e aí fica aquela coisa, né? Ah, mas é uma brincadeira, ai, antigamente podia, ninguém morreu por causa disso, a gente brincava e tava tudo bem, tava tudo certo, né? E você contando aqui sobre a arte da palhaçaria, que também é um braço aí da comédia, e o quanto, na verdade, é especial, e o quanto você move muitas coisas socialmente, né, com essa arte. Então eu queria introduzir isso e perguntar para você, como você enxerga esses limites, até mesmo essas discussões sobre vale tudo para um sorriso e o que realmente a gente está deixando de lado para conseguir um sorriso, né? Em questão de respeito, em questão ali de não inferiorizar nenhum grupo, piada com preto, piada com gordo. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, Rogério. Você já respondeu até por mim, né? O que a gente está deixando de lado em nome disso, né? Estão deixando muita coisa de lado em nome disso. Eu sou palhaço, né? E aí é muito legal quando eu tenho a oportunidade de explicar o que é ser palhaço, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um filme, O Professor Loprado. No Professor Loprado, ele tá lá num barzinho que tem o stand-up comedy, aí tá lá o cara. A sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, e tá todo mundo rindo dele. Ele tá sofrendo ali, né? Porque a mãe dele virou um alvo, o estado físico dele virou um alvo, e alguém está ganhando está ganhando aplauso, alguém está sendo engrandecido, humilhando uma outra pessoa. O riso não tem nada a ver com isso. O riso que é provocado por algo assim, ele é um riso que a gente poderia fazer um outro programa apenas para falar sobre ele, né? Você vai pegar todos os filósofos que explicam o riso, né? E ele fala que o riso sempre foi uma coisa perigosa, em algum momento foi até satanizado, né? Diabolizado por causa do riso irônico das bruxas. Só que o que a gente está vendo aqui hoje é uma mistura muito perigosa do que é cômico e do que é apelação. Por exemplo, o palhaço, ele não faz piada, ele é a piada. O dia que você for ver o meu espetáculo, você não vai rir de você vai rir de mim. Por mais que você lembre de você.
Por quê? Porque o palhaço é reflexo do ser. O palhaço, ele tá para a sociedade como um reflexo para que ela, olhando ele, veja os seus exageros, sabe? As suas estupidezes, a sua estupidez, a sua forma tola de lidar com coisas simples, né? Mas quando você vai para esse campo da piada, do stand-up comedy, que tem que ter um alvo, sabe? Eu acho que a pessoa está trocando a oportunidade de fazer e de cumprir a grande missão da arte, que é de evoluir o ser humano, por um aplauso que evolua o outro, que diminua o outro. Então, assim, se a pergunta é se eu concordo ou não concordo, eu acho que é uma baita falta de criatividade, porque fazer o outro rir nem é tão difícil. A verdade é essa, até com a sua própria dor. O que está faltando é criatividade, as pessoas estão confundindo. Falar do outro não é piada, sabe? Falar do defeito do outro não é piada, sabe? E aí eu não vou nem querer tocar nesse ponto de falar da raça do outro. Piada com preto, piada com gordo, piada com careca, eu acho falta de criatividade, eu acho que é falta de talento. Eu acho que a pessoa deveria procurar uma outra coisa para fazer. Porque se ela precisa diminuir alguém para fazer o outro rir, para ela se sentir artista, ela está no lugar errado. Desculpa, ela está no lugar errado, sabe? O riso é algo sensacional, e eu costumo falar que o riso é reflexivo, tá? Quem ri de uma piada que é feita com preto, sabe? Ou ele não refletiu o que significa isso, ou ele refletiu e concorda com isso. Então é muito revelador também. Eu lamento muito as coisas que têm acontecido. Eu, como palhaço, lamento mais ainda, porque essas pessoas têm uma abertura enorme na mídia, têm uma abertura enorme. Essas pessoas ganham grana, tá? Que palhaço não vai ganhar nunca. Né? Eles nunca vão ter que encarar uma praça, botar um banquinho, se maquiar no meio de uma praça, abrir uma roda, fazer as pessoas sentirem vontade de ficar ali para ver. Não, eles vão para lugares onde os seus ingressos já estão vendidos. E lá eles fazem isso. Eu lamento muito. Que bom que a gente consegue ter essa discussão agora, né, em 2023, e realmente ter essa consciência de que o outro não é piada, né? Porque se fosse falar disso, não sei, menos de 10 anos atrás, provavelmente a gente poderia até estar concordando, né, de que, não tem politicamente correto. Que bom que a gente hoje consegue ter essa consciência, essa discussão de que a gente precisa respeitar as pessoas, né? Muita gente foi machucada e com problemas de autoestima e a questão que a gente hoje chama de bullying, né? E na nossa época não tinha, justamente por causa dessas piadas que vinham até de cima, no caso da televisão, né? De pessoas que realmente têm um poder e um alcance de uma voz muito grande. Eu queria falar agora, para a gente começar a encerrar, Rogério, sobre a sua atuação como palhaço. Você tem um personagem que é o Palhaço Titão, né? E a gente conversando, teve uma história que você me falou, de uma pessoa que estava num dia super triste e ela te viu no vidro, dentro de um restaurante, você estava palhaçando pelas ruas e você colocou um recadinho pelo vidro. E essa pessoa disse que você mudou o dia dela e mudou a vida dela. Eu queria que você falasse um pouco da atuação do seu palhaço e também o peso, né, do palhaço preto na construção da arte circense brasileira. Legal. Eu sou testemunha de que o palhaço pode de verdade mudar a vida de uma pessoa com simples ações, né? O grande espetáculo de um palhaço, às vezes, não é um número que ele faz num picadeiro ou num teatro. O grande espetáculo de palhaço é quando ele encara a plateia na rua, olho no olho. Na minha escola, eu tenho uma prova em que eu levo os meus alunos para um centro de Bangu aqui, para eles andarem. E no final do dia, eles saem tão alucinados com o que eles ouviram, com o que eles perceberam das pessoas, sem ter feito nenhuma piada. Mas como as pessoas estão loucas, desesperadas, para poder ter um minuto com alguém de verdade, e eles encontram esse alguém de verdade no palhaço. Eu já tive várias situações desse tipo que você me falou, mas teve uma que foi muito legal. Eu estava em Madureira, e eu tinha um outro trabalho além do palhaço, onde eu tinha uma bandeja com algumas panelas e eu botava mensagens nessa panela
para servir para as pessoas. Eu era um garçom servindo, um garçom palhaço, servindo as pessoas em Madureira. Uma vez dentro do trem, eu entrei todo mundo no telefone, e aí eu fui para uma ponta do vagão, perguntei o nome de uma pessoa, fui para outra ponta, perguntei o nome da outra pessoa, parei no meio do vagão e comecei a puxar um assunto com as duas pessoas, uma de cada ponta. E aí comecei a falar o nome delas e todo mundo começou a entender o nome delas. E em 10 minutos eu envolvi o vagão inteiro no assunto, todo mundo estava conversando, todo mundo sabia o nome de todo mundo e foi uma coisa de louco. Eu falei, esse cara, o palhaço tem um poder de conectar as pessoas. E mesmo num vagão lotado como esse, eu consegui tirar todo mundo do telefone, estava todo mundo conversando, todo mundo, sabe, interagindo. Eu sou testemunha do poder do palhaço, do poder que o palhaço tem, de sendo espelho para o outro. Eu explico que o palhaço é o reflexo do ser, por isso, em sendo um espelho, transformar a vida das pessoas. Esse vídeo aí é o vídeo da oficina. Aí, ó, Maria Elisa, Grande Otelo, Mussum, Márcio Libar, Cuti-Cuti. E a oficina se dá num ambiente como esse. Eu conduzo as pessoas para o mundo da palhaçaria, gerando esse autoencontro, gerando essa aceitação, essa autodescoberta. E no término disso, as pessoas saem com uma capacidade infinitamente maior de se comunicar, se aceitando mais, entendendo mais o seu valor. E isso aí é a minha menina dos olhos de ultimamente. Que bom, A maravilha. gente fica muito feliz de ver o seu brilho nos olhos de falar sobre esse assunto, né? De carregar essa arte da palhaçaria como missão mesmo, e a gente espera ter conseguido tocar o coração de quem está acostumado a acompanhar o Pretoteca e descobrir um pouco mais dessa arte, né? A gente está falando aqui durante toda essa conversa do quanto o palhaço preto, né? O trabalho que você vem fazendo realmente tem um peso gigantesco na arte circense do Brasil, né, Lari? É isso, é muito gratificante, muito bom ver como tem muita forma de usar a comédia e uma delas é a palhaçaria, essa arte tão bonita, socialmente, tem um impacto social muito grande e isso é muito importante, que a gente não perca isso. E muito obrigada por trazer todo esse projeto, por apresentar pra gente, é maravilhoso. É legal demais. E assim, uma coisa que eu não posso deixar de falar foi que uma vez eu estava num colégio e uma criança falou assim, tem palhaço preto? Aí eu falei, poxa, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, porque ele acreditava que eu estava maquiado de preto, que eu não era preto, sabe? E aquilo ali me incomodou demais. Eu falei assim, e a partir daquele momento, até a minha própria pesquisa pessoal mudou. Eu diminuí a maquiagem do meu rosto, eu uso pouquinha coisa branca, eu deixo bem claro de que ali é um palhaço preto para as pessoas. E foi muito difícil, é muito duro, porque pleno 2008, quando aconteceu isso, uma criança perguntando se tinha palhaço preto. É uma invisibilidade que a gente está tentando acabar. É isso, né? E a gente precisa ocupar esses espaços, né, Cíntia? Como a gente sempre traz aqui no Pretoteca, né? Uhum. Que a gente vá ocupando cada vez mais espaços e que isso, enfim, é uma situação realmente que a gente fica refletindo, né? Você trazer isso pra gente, porque é uma herança ali de todo um embranquecimento, até mesmo dentro da própria comédia. A gente vê tanta gente grande que você passou nesse próprio vídeo que a gente acabou de mostrar aqui, gente que começou ali, que trouxe toda essa arte da palhaçaria e muita gente realmente não conhece. Então, é muito importante mesmo esse trabalho que você faz, trazendo aí a luz, trazendo à tona e mostrando para as pessoas quem realmente começou ali desde o início, quem arrumou todo esse campo, enfim, é muito bom, muito importante. É isso, é nossa missão aqui no Pretoteca, realmente trazer histórias e profissionais e profissões e trabalhos que fazem a diferença, que ajudam a apagar a invisibilidade que a gente sempre teve. Quero te agradecer muitíssimo, Rogério Rodrigues, ator, palhaço, educador social, artista plástico, que faz um trabalho tão bonito e deu uma aula aqui pra gente sobre palhaçaria, as possibilidades de a gente, pessoas pretas, explorarmos essa arte também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pretoteca é uma sala da nossa casa, sala do nosso povo. Eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês. Eu acho que a gente precisa exatamente disso aí,
mais salas espalhadas por aí, em todos os setores, para que a gente possa trazer a cultura preta, para que a gente possa trazer os pretos que fazem coisas legais, para que a gente possa mostrar para o mundo que a gente também está aí.